Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 15 de janeiro do ano 2021. Eu quero deixar uma palavra hoje no livro do Apocalipse, no capítulo 4, que diz assim: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Observe, meus irmãos, este detalhezinho aqui do Apocalipse, capítulo 4. A gente tem que ler a Bíblia e meditar e observar os detalhes. Depois destas coisas. O capítulo 4 começa assim: depois destas coisas. Que coisas? Que coisas? Até o capítulo 3, versículo de número 22, João está na terra. Ele está vendo a igreja na terra. Ele está vendo os 7 templos da igreja. Ele está vendo as 7 igrejas da Ásia, né? Que no sentido geográfico fica na Turquia, né? Hoje só existe as suas ruínas, mas no sentido profético representa toda a era da igreja, desde a ascensão de Jesus até o dia do arrebatamento. Então, onde nós estamos vivendo no Apocalipse? Nós estamos vivendo exatamente no capítulo 3, no versículo de número 14 em diante, que é a fase da Laodiceia. Então, o Apocalipse capítulo 4 começa assim: depois dessas coisas, ou seja, depois da fase de Laodiceia. O que acontece? Depois da fase de Laodiceia, acontece o quê? Qual que é o próximo evento na agenda de Deus? Não na agenda do homem, não na agenda dos pós-tribulacionistas, não. Qual que é o próximo evento na agenda de Deus? É o arrebatamento da igreja pré-tribulacionista antes da grande tribulação. Depois dessas coisas, ou seja, depois da fase de Laodiceia. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Ou seja, aqui é uma representação do arrebatamento da igreja. Sobe aqui. João, ele representa a igreja arrebatada. E interessante que o evangelista João, ele foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Ele ficou vivo até Jesus vir e revelar para ele o livro do Apocalipse. João, ele representa então a igreja que será arrebatada. A igreja que não vai passar pela morte. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, sobe aqui, a igreja será arrebatada. Sobe aqui quer dizer, a igreja será arrebatada antes da tribulação. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. As coisas que vai acontecer na terra após a fase de Laodiceia. Nós estamos vivendo na fase de Laodiceia. E o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. Então, o livro do Apocalipse, ele deixa muito claro isso aqui. A igreja, ela é arrebatada no capítulo 4.
no capítulo 4 e no capítulo 5 do Apocalipse, a igreja está no céu, meus irmãos. E no capítulo 6, então, aí o anticristo se manifesta. Ou seja, a manifestação do anticristo, ela é após o arrebatamento da igreja. Deus, ele é um Deus organizado, não existe desorganização na agenda de Deus. O próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. A igreja, ela sai no capítulo 4 do Apocalipse. Ela é arrebatada no capítulo 4 e ela só volta no 19, quando Jesus volta em Jerusalém para estabelecer o seu reino teocrático, ou seja, o milênio. Depois dessas coisas, ou seja, depois da fase de Laodiceia, acontece o arrebatamento. Nós estamos vivendo na fase de Laodiceia. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Voz de trombeta, ouvira falar comigo. Sobe aqui. Isso me faz lembrar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16, 17 e 18. E o meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de trombeta. E os que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, João aqui, ele representa a igreja arrebatada. Olha aqui o versículo 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, no momento que João ele é arrebatado aqui, no capítulo 4, ele representa a igreja que será arrebatada antes que o anticristo se manifeste. O anticristo, ele só manifesta no capítulo 6, ou seja, está na ordem. Primeiro virá o arrebatamento no capítulo 4, e o anticristo se manifesta no 6, meus irmãos. Então a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Esta é a agenda de Deus. Olha aqui, versículo 3, o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. O versículo 4 aqui, ó, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões. Os anciões, eles são presbíteros. Eles são representantes da igreja arrebatada. Isso aqui você precisa estudar isso aqui dentro da regra de hermenêutica. 24 tronos sacerdotais lá de 1 Crônica, capítulo 24. É interessante, né? Em 1 Crônica, capítulo 24, vai mostrar esses 24 tronos sacerdotais. Da mesma forma que havia 24 tronos sacerdotais, e os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Aqui esses 24 anciões, eles representam a igreja arrebatada. Então esses 24 anciões, eles estavam vestidos de vestes brancas. E tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. Então, se eles estavam vestidos de vestes brancas, isso aqui é a igreja. Glória a Deus. O Apocalipse, ele é um livro maravilhoso, ele é um livro fantástico. Então a igreja de Jesus, ela será arrebatada antes da grande tribulação, meus irmãos. Os selos do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse e as taças da ira de Deus são eventos pós-arrebatamento da igreja. Os 7 selos e as 7 trombetas são eventos dos 3 anos e meio iniciais da tribulação, a qual os teólogos eruditos dividem em tribulação, e os 3 anos e meio finais eles dividem em grande tribulação, ou seja, onde vai ser despejada as 7 taças da ira de Deus. Então a pergunta que muitos irmãos fazem, nós queremos responder nesse vídeo, é a seguinte: onde nós estamos no Apocalipse? Nós estamos no Apocalipse exatamente no capítulo 3, no versículo de número 14, que é a fase de Laodiceia.
todos os eventos do Apocalipse, a partir do capítulo 4, são eventos futuristas, eventos futuros. Eventos que vão se desencadear após o arrebatamento da igreja. O livro do Apocalipse, meus amados irmãos, ele tem uma linha divisória. E todo estudante de escatologia, todo estudante que gosta de estudar o Apocalipse, escatologia, deve respeitar a linha divisória do livro do Apocalipse. Nós não podemos passar o carro diante da boiada. E no capítulo 1, no versículo 19 do Apocalipse, diz assim: escreve as coisas que tem visto, vírgula. Isso é o capítulo 1 do Apocalipse. E as que são, vírgula, ou seja, o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia Menor, como eu disse, mas que também representa, no sentido profético, os 7 tempos da igreja na terra. E a última parte do Apocalipse, que é uma parte futura, que é a partir do capítulo 4. E as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra após a fase de Laodiceia, após o último tempo da igreja, após o arrebatamento da igreja. É interessante isso. E as que depois dessas hão de acontecer. Então aqui nós vemos aqui 3 linhas divisórias do Apocalipse. A primeira linha escreve as coisas que tem visto, vírgula, ou seja, é o capítulo 1 do Apocalipse. E as que são, ou seja, é o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse, que é as 7 igrejas. E as que depois dessas hão de acontecer, ou seja, as coisas, os eventos que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. Deus, ele é tremendo. Olha aqui para os irmãos ver. E as que depois dessas hão de acontecer. É exatamente o que vai dizer o capítulo 4 que nós lemos. Depois dessas coisas. Tá vendo? Depois dessas coisas. Depois da fase de Laodiceia. As coisas que vão acontecer no mundo. Depois que a igreja for arrebatada. A igreja sai então na fase de Laodiceia. A igreja fiel. Tem um remanescente fiel, que não se droba a Baal, que não faz parte desse sistema que está aguardando o arrebatamento. Estes são os maranatas que vão sair antes da grande tribulação. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, que tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.